Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite aí para vocês, tá, pessoal? Um pouco atrasado gravando o vídeo aqui, mas porque eu tive que sair ali com minha irmã para resolver o problema dela, né? Então, mas cheguei a tempo, né? Pelo menos para gravar aqui o nosso estudo aonde a gente parou, não foi, pessoal? Lembra onde a gente parou? Ou se esquecer igual a mim também? Porque eu ando esquecido, tá, pessoal? Tá bom, pessoal? Então, quero agradecer vocês aí, tá? Eu tô vendo aí, pessoal, meus vídeos aí. Esse que eu tô gravando agora, né? Que é o que é a expressão sair do mundo, né? Eu tô vendo aí que eu tô tendo. Como é que se diz? Deixa eu tomar água aqui. Eu tô vendo aí que eu tô tendo muita visualização, tá, pessoal? Mas pouco like. Então, o que é que significa isso, pessoal? O que é que significa isso? Significa que tem muitas pessoas assistindo a escondida, né? É aqueles pessoal que assiste meu vídeo aí escondido, né, pessoal? Aí ele não comenta, ele não dá like, então, para que ninguém saiba que ele está assistindo o meu vídeo. Você acha que ninguém vai saber, pessoal? A espiritualidade está lhe vendo. Mas graças a Deus por esses que assistem escondido, né? Que meu vídeo está tendo uma ótima visualização. Obrigado aí vocês também, tá? Que assiste escondido, tá? Tá bom? Graças a Deus, então, obrigado vocês, obrigado aí pela visualização, né? Por vocês dedicarem seu tempo para assistir. Eu acho que vocês se interessaram por esse tema, né? O que é a expressão sair do mundo. Então, pessoal, por que que a Bíblia, né, a Escritura, fala que a gente tem que sair desse mundo, pessoal? Você vê como é que o mundo tá. E ele vai piorando, tá, pessoal? As coisas vai piorando porque o inimigo vai tomar conta aqui e eles vão querer que você adore a ele. Então, você como cristão, você espiritual, acredita em Deus, você vai adorar esse príncipe desse mundo aqui? Entende, pessoal? Então, mas isso vai acontecer e vai ser até permissão de Deus para ver aqueles que verdadeiramente vai confiar em Deus ou vai confiar nas coisas que eles estão vendo. Isso é um teste, tá, pessoal? É como se diz, é o teste final para aqueles que vão ser de Deus e aqueles que não vai querer fazer a vontade de Deus, né? Vai entregar a sua alma pelo benefício aí que essas pessoas vão preparar para essas pessoas. Por enquanto, ainda tá, pessoal. A gente está no princípio das dores, ainda está acontecendo aí tragédia, né? Doenças, vem doenças aí, coisa. Se a gente, tá, que está aqui espiritual, né, pessoal? A gente não entrar em um saco, o saco que o governo federal comprou aí, se a gente não entrar num saco desse, tá? A gente continua firme porque a gente pode passar por essas dificuldades aí, tanto financeira, tá? Religiosa, espiritual. A gente vai passar, a gente vai ser provado nessas condições, tá? Tá bom, pessoal? Então, depois dessa introdução que eu venho falando aqui, tá, pessoal? Alertando vocês de muitas coisas que estão acontecendo, tá? Graças a Deus deu uma acalmada a mais, né? Mas isso não significa que tá tudo bem, tá, pessoal?
Só deu uma acalmada. Daqui a pouco vai continuar a agitação como sempre, tá? Então, pessoal, vamos lá? Porque hoje eu comecei tarde aqui, tá? Aí eu tenho que terminar aqui esse tema e enviar para vocês, né? Enviar aí para vocês assistirem. Então, o que é que ele fala? O que é essa expressão sair do mundo? Aí ele fala: e quando é que saímos do mundo verdadeiramente? Então, como é que a gente saímos do mundo verdadeiramente? Você pergunta a mim, irmão Samuel, você saiu do mundo? Tá? E aí? Você acha que eu saí do mundo ou não, pessoal? Entende? E quando é que a gente verdadeiramente sai desse mundo? É quando a gente desperta, pessoal. Você vê que o desperta, ele começa a sentir desejo de outra coisa. Por isso que às vezes ele é chamado de louco. Tá? Ele não está mais apegado. Ele está no mundo? Ele está no mundo físico, mas parece que ele não vive aqui nesse mundo. Nada desse mundo ele está pegado, ele está envolvido em coisa do mundo que tire o propósito dele espiritual. Entende? Então, aqueles que saem verdadeiramente do mundo, sair do mundo não é você entrar em um templo físico, não é você ir para um lugar religioso. Isso não quer dizer que você saiu do mundo, porque os evangélicos colocaram isso na mente das pessoas. Você está no mundo é quando se você não tiver no templo lá da igreja dele. Então você está no mundo, você é do mundo, né? Não é assim que eles falam? Mas isso não é verdade, pessoal. Porque tem pessoas dentro desses templos que o mundo está dentro dele. Ele não despertou ainda a consciência para sair desse mundo. Porque quem sai do mundo verdadeiramente é a sua consciência. E aí o corpo ele vai acompanhar aquilo que a consciência, a alma quer. Mas se você deseja muita coisa desse mundo, você fica pegado, desejando, né? Iludindo, né? Iludindo, os cachorros aí tá agitado, tá, pessoal? Até os cachorros tá agitado. Entende? Então, se você fica preso, iludido por esse mundo, mesmo que você esteja em um templo físico, né? Um templo aí que físico que você vai, um grupo que você vai, mesmo que você esteja lá, se você ainda não despertou, você não é espiritual, você ainda está preso no mundo. Então, essa expressão, né? Sair do mundo, ele fala aqui, o significado da expressão sair do mundo possui sentido figurado e espiritual. Então, possui sentido figurado e espiritual. Sair do mundo não é para sair do mundo literalmente, não, tá, pessoal? Um dia a gente vai sair, tá? Mas por enquanto, Deus está nos mantendo aqui, está dando força, está dando vida nesse corpo, para a gente continuar, para a gente fazer o nosso propósito, tá? Mas por enquanto a gente vai sair. Não se preocupe que você vai sair. Então, ele diz que é um sentido figurado e espiritual, remetendo a um afastamento radical de práticas e valor influenciado pela sociedade dominante. Então, a gente, né, é sempre influenciado pela sociedade, e talvez isso esteja contrário ao que a espiritualidade quer. Então, você vai ter que se afastar. Então, veja que também o sair do mundo tem uma conotação espiritual figurada, mas ela também tem atitude física, de você sair de um ambiente que não está bom. Então, aquele que é espiritual, por isso que ele não vai em um ambiente muito movimentado, perturbado,
né? Hoje eu saí para um lugar movimentado, né? Eu não me sentindo bem, mas é por uma causa, por um ajudar lá a minha irmã a resolver o problema dela. Entende, pessoal? Não é que eu não gosto, tá? Então, lugar ambiente de barulho, muita zoada, lugar então, quando é uma pessoa espiritual, ela foge disso. Por quê? É o próprio espírito colocando o desejo de ela buscar lugares mais calmos, de paz, tranquilidade, lugar onde ela possa, coisas que ela possa mais se espiritualizar. É assim, pessoal. Aqueles que são espirituais é assim, tá? Não é porque a gente é metido, né, pessoal? Ah, você é metido, irmão. Não, tá, pessoal? A gente não é metido, não, tá? Aí ele fala, também pode indicar isolamento diante de uma realidade difícil da sociedade, então, né? Se tiver nesse meio, né? Esse sair do mundo não é desligar do mundo, né? O mundo físico, né, pessoal? Não significa isolamento ou viver como um monge. Ah, o monge, como é que o monge ele vive? Ele vai lá para um lugar bem deserto, na montanha, né? Eu não quero falar com ninguém. Não é assim, tá, pessoal? Já pensou se o monge está na minha casa aqui com a maior perturbação? Será que ele consegue meditar, orar a Deus? Não é fácil, né? Mas é isso, a gente não é para fugir disso, é o que? Para a gente atender, somos chamados a viver no mundo. Então Deus chamou a gente, despertou a nossa coisa para a gente viver aqui, né? Viver como? Mas viver como se não tivesse nele. Então, como você não tivesse nele. Então, não está pegada a nada aqui desse mundo. A gente vive livremente, tá? A gente usa as coisas, sabendo que essas coisas é passageira, sabemos que a gente também está de passagem. Então, a gente usa essas coisas para fazer o propósito de Deus aqui, ajudar tanto a você como as outras pessoas. Mas o principal da gente é que a gente leve essa frequência aonde as pessoas possam despertar consciência. Elas possam acordar para o mundo espiritual, né, pessoal? Então, mas primeiro a gente tem que atender o nosso chamado. Então, irmão Samuel, como é que eu sou chamado? É quando o pastor me chama para ir para a igreja, ou o irmão me chama aí para ir para um templo, aí é que eu sou chamado, irmão Samuel? Não, pessoal. É quando você desperta, é o próprio Deus que chama você. Quando ele abre a sua consciência para entender essas coisas espirituais. Por isso que quem é chamado aqui entende o que eu falo. Quem não é chamado, ele fica assim, o que é que esse irmão Samuel está falando, meu Deus? Meu Deus, que coisa doida é essa? Tá? Você vai pensar até que eu estou meio doido, vai querer me dar um remédio aí para me acalmar, tá? Entende, pessoal? Então, mas só vai entender essas coisas que eu estou falando quem? As pessoas que são chamadas. Como é chamado? Quando Deus abre o entendimento para entender essas coisas espirituais. Se você ainda não entende, né? Você não é chamado. Mas se você entende, você começa a sua alma vibrar nessas informações que eu estou trazendo, é porque você está despertando. Deus está chamando você. Por isso que eu não me preocupo aqui, tá, pessoal? Aqui no meu canal é o canal daqueles que são chamados, daqueles que são despertos. Só vai ficar aquelas pessoas que são despertas, aquelas que são espirituais, tá? Eu estou lidando com essas pessoas. Agora eu sei que tem pessoas que ainda estão dormindo. Ela é um escolhido, é uma pessoa espiritual,
mas ela não sabe, ela está dormindo. Então, eu faço despertar isso, essas coisas, eu trago esses assuntos para despertar a sua consciência. Então, quando você despertar para isso, é quando Deus está chamando você, né, para viver no mundo, mas como se não tivesse nele. Então, aproveite as coisas, mas não é sua. Rejeitando o que é pecaminoso, então, aquilo que faz a gente errar, tirar a gente do caminho espiritual e siga o mandamento do Senhor. Então, todos que são espirituais, ele tem que seguir o mandamento do Senhor. Então, qual é o mandamento do Senhor, irmão Samuel, para eu seguir aí? Eu sou espiritual. Qual é o mandamento? Qual foi o mandamento que Cristo deu para os apóstolos? Amarás o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Primeiro mandamento. Segundo, qual é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, todos que são espirituais, ele tem que seguir esse mandamento. Senão, você está fora, pessoal. Está fora daquilo que é espiritual. Então, ele fala, o mundo sempre será o que é, né? Operando no seu próprio sistema de valores. Então, o mundo opera aí, quem tem dinheiro, né? Atrações, sabedoria, né? Muitas vezes sabedoria que se opõe contra a justiça de Deus. Então, muitas vezes essa sabedoria, olha a tecnologia. Essa tecnologia está sendo usada contra a gente. A justiça de Deus, a gente que quer fazer a justiça. Então, essa tecnologia, essa sabedoria, né, que os homens colocaram aqui, está contra, às vezes está sendo usada para tirar a gente de fazer a justiça, fazer as coisas de Deus. Será que isso está acontecendo ou não, pessoal? Aí ele fala, ao se tornar um ser espiritual, então, quando você desperta, se torna um ser espiritual. Deixamos a comunhão com o mundo, né? Porque quando a gente não é espiritual, a gente está pegado às coisas do mundo. Então, a gente está fazendo coisas mundanas, a gente está aí bebendo, a gente está assim na gandaia, né? Eu fiz muita gandaia, tá, pessoal? Tranquilo, normal. Quando a gente não é espiritual ainda, a gente faz isso, né? E o que é que acontece? Então a gente deixa essa comunhão do mundo e nos unimos a Cristo. Então, nos unimos à frequência de Cristo para agora ser uma pessoa espiritual. É isso que Deus quer. Por isso que Deus está agora, tá? Nesses últimos tempos, Deus está despertando muitas pessoas para isso, para ela fazer justiça, ela ser espiritual, tá? Tem uns que estão, como é que se diz? Estão endurecendo o coração. Tem muitas pessoas, até aqui no meu canal, tem pessoas que endurecem o coração, pessoal, para as coisas que eu falo. Fica endurecendo. Entende? Não faça isso, pessoal, tá? Se Deus está lhe chamando, não sou eu que estou chamando você. É Deus. Eu só estou sendo um canal aqui que estou sendo usado para falar essas coisas para você. Para você despertar, ó. Opa, nossa, tem gente que olha aqui o meu canal e, nossa, interessante isso, nossa. Então, aquilo está despertando ele. Então, eu só estou sendo usado isso. Eu não sou nada mais do que isso. Mas quem é que está abrindo a sua consciência, pessoal? Quem é? Sou eu? Não, é o próprio Deus. Se ele não abrir sua consciência, você não vai entender nada do que eu estou falando aqui. Você não vai entender meu vídeo. Nem um vídeo simples aí que eu fiz aí, vocês não vão entender. Entende? Então, é isso, tá? Aí o que mais que... A gente viu isso aí na primeira, segunda, não foi? Terceira, quarta, quinta, né? Não, agora a gente vai para a quinta parte, né, pessoal?
A gente parou aqui, né? Ele fala, muitas pessoas têm conceito do amor como se fosse uma perda de tempo, porque foram decepcionadas. Isso acontece com todo mundo, tá vendo? Outro tem como referência o amor de mãe, né? Pois é mais puro do que a gente poder tocar. Associamos o amor àquilo que vamos vivenciando e como trazemos para a nossa história. Todos nós nascemos com desejo de ser amado, porque nascemos de Deus. Então, todo aquele que é nascido de Deus, ele quer se sentir amado, pessoal. Tá? Todas as pessoas, né, que é de Deus, ela quer se sentir amado, ela quer amar e quer se sentir amado. Talvez, tá, pessoal? Você seja espiritual, talvez você ame, mas ninguém retribua o amor para com você. Talvez você possa ser rejeitado, tá? Isso acontece aqui, tá? Comigo, tá, pessoal? Talvez você pode ser rejeitado. Mas todos nós que somos, a gente quer ser amado, quer amar as pessoas, quer fazer o bem, quer que as pessoas façam o bem pra gente. É assim. Aí ele fala, é aquela pessoa que, por mais autossuficiente, egoísta que ela seja, ela traz dentro de si uma vontade de ser amada. Então, por mais, você vê aí os egoístas, essas pessoas estão bem, ela quer ser amada, pessoal. Elas só estão iludidas pelo dinheiro, ela é egoísta, então ela só está iludida por essas coisas. Mas lá no fundo, ela quer ser amada e amar também. Tá? E por isso é que tantas vezes nos afastamos de Deus por ter conceito errado do amor. Então, quando a gente não entende o amor de Deus, a gente vai se afastando. Se a gente não amar Deus e o próximo, esqueça, pessoal, a gente vai se afastar de Deus. Porque se afastar de Deus não é sair do templo físico, não, tá, pessoal? Sair do templo físico, ou então sair do grupo, né? Você saiu da igreja, você está no mundo. Você não é de Deus agora, né? Eu sei que muitos líderes, né, falam isso para vocês, tá? Mas não é isso que é afastar de Deus, tá, pessoal? Afastar do amor de Deus é quando a gente não vibra nesse amor de Deus que Ele quer. Você está afastado. Entende? Você pode estar onde você estiver, tá? Se você não está vibrando no amor de Cristo, o amor de Deus não está dentro de você, você não está vivendo, você está afastado das coisas espirituais. O que mais, pessoal? Quinta parte, vamos lá, vamos, né, para a quinta. Ele fala, muitas vezes as pessoas buscam o amor onde ele não está em sua plenitude. O amor esse que só Deus pode nos dar. Então, a gente às vezes, né, pessoal, acha que vai suprir a presença, o amor de Deus na nossa vida com outras coisas, tá? Mas não vai, tá, pessoal? A gente precisa do amor de Deus na nossa vida. Vai lá, eu tô gravando agora. Eu sei, mas depois eu vou botar, viu? Eu tô gravando, vai lá ver sua mãe. Vai lá pedir a sua avó, vá. Ela vai lhe dar pão, viu? É meu neto, pessoal. Meu neto, ele sempre vem aqui, né? Sempre vem falar comigo aqui, vem me pedir até pão. Graças a Deus, tá, pessoal? Então, muitas vezes as pessoas buscam o amor onde não está a plenitude, que a plenitude está no amor de Deus, pessoal. A gente vive essa plenitude. Então, procuramos a Deus sem saber. Então, por isso que tem muita gente, os pastores vão dizer que Deus está na igreja dele,
se você está lá. Aí só lá você vai encontrar Deus, o amor de Deus. Né? É isso que a maioria dos grupos religiosos falam, pessoal. Tá? Não falam a verdade para você. Não deixa você tomar consciência. Então, procura Deus sem saber, com a nossa inquietude. Certas vezes criamos uma rejeição e, sem imaginar, rejeitamos a nossa felicidade e vamos à busca dela em qualquer coisa do mundo. Então, a gente rejeita as coisas de Deus, né? O amor de Deus, e a gente vai buscar coisas materiais, dinheiro, né? A gente vai buscar em algo superficial, pensando essa pessoa que vai ser suprida esse vazio que tem dentro dela. Você já viu as pessoas falar que tem vazio? Ela cai na depressão, no vazio existencial. Você já viu falar? Eu gravei um vídeo aqui, tá, pessoal? Tá aqui no meu canal. O que é o vazio existencial? Tá aqui. Tá aí. Eu não sei se o YouTube se retou com minha cara, né? Por ter falado isso e mandou embora o vídeo, tá? Mas se você for aí no meu canal, você deve achar esse vídeo aí que eu gravei. Eu gravei esse vídeo aí, tá? Então, é um vazio, tá, pessoal? Que só vai ser preenchido com o amor de Deus. Não é amor de mãe, não é amor de filho, não é amor ao dinheiro, não é amor, nada disso vai completar você. E as pessoas vão atrás disso iludida, pensando que ela vai ter a felicidade. E ela cai num buraco sem fim. Eu sinto muito, tá, pessoal? A maioria estão dessa forma, estão com o pensamento agindo dessa forma. Olha agora quantas pessoas estão fazendo coisas absurdas por causa de dinheiro, pessoal. Por causa de dinheiro, por causa de posição. Né? Olha agora os políticos aí. Olha o que é que os políticos fazem, porque eles sabem, né, que o salário que é oferecido lá é grandíssimo. Então, vai ter muito benefício. Olha quantas mentiras, olha quantas essas pessoas fazem, pessoal. Não tem como evitar isso, tá, pessoal? A gente, como é que se diz? Que somos espiritual, a gente que tá olhando essas coisas, tá, pessoal? Que as outras pessoas não tá nem aí, tá? Tá buscando valores de dinheiro mesmo, terreno, tá? No seu egoísmo, até o momento, tá, pessoal? Que a situação aperta para ela pode despertar aí, tá? Então, criamos rejeição e se imaginando, rejeitamos a nossa felicidade. E vamos à busca dela em qualquer coisa do mundo. Então, a gente rejeita o amor de Deus e vai buscar suprir esse vazio nas coisas do mundo. É o que acontece com a maioria, tá? Aí ele fala, não ame o mundo, nem o que nele há. Então, isso está na escritura, né, pessoal? Se alguém ama o mundo, o amor... se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, qual é o mundo que a gente não tem que amar, pessoal? Veja bem, é o mundo físico. Então, a gente não vai amar a natureza, os animais, as coisas. Não é esse mundo. O mundo que ele está falando é um mundo sistema da Matrix que foi implantada aqui. Então a gente não pode. E também a gente não pode ficar apegado às coisas também materiais, às coisas desse mundo. E também impede de a gente
ser um espiritual verdadeiramente. De a gente, até quando a gente deixar o corpo, porque a gente vai deixar o corpo físico, se a gente está pegado a casa, a dinheiro, essas coisas, então seu espírito fica pegado aí, pessoal. Porque aonde está o pensamento, a energia, é aonde a gente fica pegado. Você deu para entender, pessoal? Então, esse mundo, né, é o mundo da cobiça, então, por isso que ele fala, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, então, do homem do desejo, né, a cobiça dos olhos e as ostentações do bem, então, vem desse desejo do ego. Então, o amor às coisas, ao dinheiro, né, as coisas que você está vendo. Então, a gente não pode estar assim, pessoal. A nossa alma não pode estar cobiçando essas coisas. A gente que somos espirituais, né? Porque quem não é, ele pisa o pé aí. Por isso que tem muitos aí dizendo, eu sou espirituais, mas está tudo apegado às coisas aí, pessoal. Como assim? Vocês espirituais? O que é que a Escritura ensina? Por isso que Paulo disse, né? Se você já ressuscitou com Cristo, pensar nas coisas de cima. Pensar nas coisas espirituais, que são eternas. E as coisas que você vê são passageiras. Vai passar, tá? Seja você indo embora, ou então essa terra também tudo vai passar. Então ele disse, não provém do Pai, mas do mundo. Então, essa cobiça, essa coisa do carne, então, não provém de Deus, provém do seu ego, provém do mundo, do desejo do homem. O mundo e as suas cobiças passam, então vai passar todas essas coisas. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, veja que ele coloca, né? Quem está fazendo a vontade de Deus, como é que se diz? Esse vai permanecer para sempre, vai ter vida eterna. Mas se você começa a fazer a vontade do sistema, do mundo que você entra, é maligno, você não está fazendo a vontade do Pai, não está fazendo a vontade de Deus. Então, é desse sistema que a gente tem que sair. Por isso que tudo que é injustiça nesse sistema, a gente rejeita. Por isso que quando eu vejo aqui uma injustiça, eu assisto aqui vídeo de injustiça, eu não me sinto bem, pessoal. Eu não me sinto bem, porque isso é injustiça com as pessoas. E esse mundo está imposto de injustiça. Como é que vocês vão acreditar agora em político aonde o sistema dá muito mais a esses políticos e a vocês nada? Você vê que o sistema já está agindo corruptamente. Como é que você vai acreditar nisso, pessoal? Né? Pelo menos deixa as pessoas que estão aí no mundo, né? Estão aí com pensamento no mundo, acreditar nisso. Mas a gente espiritual, aquele que é desperto, ele não cai mais nisso, pessoal. Ele não tem mais, como é que se diz? Político, ele não tem candidato mais. Aqueles que são espirituais. Mas quem está aí no mundo vai acreditar aí, achando que esses caras vão fazer. Já o sistema já faz errado. O cara ganha milhões, ganha muito dinheiro para trabalhar 3 dias. Olha quantos dias vocês trabalham. É por isso que eles não queriam que tirasse aí, né? O povo escala 100 por 1, né? Ele queria que o cara trabalhasse até domingo direto, tá? É escravo. São escravos dele. Então, como é que você quer que um sistema desse dê certo, pessoal? Vocês que é espiritual, eu pergunto a vocês. Isso é um sistema de injustiça. E essa injustiça, eles vão controlar mais ainda essas pessoas, tá? Quando vier com um chipzinho, colocar na sua mão e na sua cabeça.
Ele vai pegar essa tecnologia aqui, ó. Tá vendo aqui que eu tô gravando o vídeo aqui? O celular. Ele vai pegar essas. Ele vai diminuir. É um chipzinho. É o celular que vai estar dentro do seu corpo. Vai controlar você 24 horas. Tá? Por enquanto tá tendo aquele controle, né? Não controle total. É um controle ainda onde que alguns, né? Como a gente começa a driblar esse sistema aí. Começa a driblar esse sistema de injustiça. Mas vai afunilando, vai acontecer que a gente vai ter que tomar uma decisão de sair desse sistema de uma vez só. Então, vá preparando o seu espírito para você sair do mundo. Quem sair? A sua consciência. Primeiro é a sua consciência que sai. Depois, seu corpo acompanha. Tá? Espero que aconteça isso, tá, pessoal? Mas se você não é espiritual, se estiver aí sendo falso, né? Em algum grupo desse, vai acontecer de você receber essa marca que muitos falam que é a marca da besta fera que vai roer a sua vida. Vai fazer com que você separe eternamente de Deus. Deu para entender, pessoal? O que está em jogo é a nossa alma. O que está em jogo é a nossa alma, tá, pessoal? Então, o que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala, o mundo físico é composto de tudo aquilo que pode ser, né? Meu Deus, já é essa hora, já é? Meu Deus, rapaz. Eu tô começando agora, já tá quase, tá, pessoal? Vamos lá. Ele fala, o mundo físico é composto de tudo aquilo que pode ser visto, tanto macrocosmo, ou seja, as plantas, o sistema solar, né? É o sistema Terra, tá, pessoal? Enfim, o universo como tal que a gente vê. Então, o universo não é sistema solar, é o sistema Terra, tá? Aonde existe aí várias luas e vários sóis. Você sabia disso, pessoal? Existe 3 só. O sol que ilumina aqui no Brasil não é o mesmo sol que ilumina lá no Japão. Isso tá tudo escondido, tá, pessoal? Mas tudo isso vai ser revelado, tá? O formato da Terra, o que é que existe aí de elementos aí no céu, né? Porque o céu é algo espiritual, tá, pessoal? É uma tecnologia que Deus colocou aí, a criação de Deus, tá? Então a gente vai saber todas dessas coisas, tá, pessoal? Por enquanto, tá? Por enquanto engano o conhecimento que está aí, mas vai surgir pessoas, Deus vai levantar, própria espiritualidade vai levantar, aonde vai trazer essas revelações dessas coisas. Porque a gente ficou sendo enganado há muito tempo, tá, pessoal? Mas é isso, porque faz parte do processo, né? Aí ele diz, como o microcosmo, né? O mundo não visível aos olhos. Então, existem coisas que não é visível aos nossos olhos. Então, bactérias, fungo, então por isso que a gente pega. São criação que estão aí, mas a gente não vê. Só vai ver que o cara coloca aquele microscópico, ele vai ver, tem aí, ó, tem uma ameba ali, ó. Entende? Então, o universo existe coisas visíveis e coisas invisíveis. Então, por isso também existe o mundo espiritual. O mundo que os nossos olhos físicos não vê, né? Aí ele fala, o mundo não visível aos nossos olhos.
porém passível de ser visto por potentes lentes microscópicas. Então, é o que eu falei. Cidadão, então, tem coisa aqui que a gente não está vendo. Por exemplo, posso estar aqui em um ambiente infestado de bactéria. Sabe bactéria, pessoal? Você vê a bactéria, hein? Você não vê. Então, só vai ser vista quando coloca aquela lente microscópica, os seres unicelulares, bactéria, vírus e tantos átomos e seus componentes. Porque todas essas bactérias são átomos, componentes que compõem a matéria que a gente está vendo aqui, a matéria visível. Se você dá, o médico dá um zoom no seu corpo, ele vai ver muitas bactérias. Nosso corpo aqui é tudo de bactéria, pessoal. Por isso que eu vi um vídeo, o cara mostrando, né? As comidas. Ele mostra as comidas no microscópio. Aí quando ele aproxima do alimento, tem lá um monte de bichinho, um monte de bactéria. Aí diz, poxa, eu vou comer o quê? Tudo tem bactéria, a fruta, tudo tem, pessoal. Porque a gente come essas bactérias, que são átomos, a gente joga dentro da barriga, que uma vai lutar contra a outra ali, ó. Uma vai brigar, é uma briga de lombriga, é uma briga de lombriga constante, tá, pessoal? Porque a nossa composição é do barro. Então, o que é que existe no barro? Você vê que no barro existe um monte de bactéria, de inseto. Então, essa é a prova cabal de que a gente veio do barro, pessoal. Essa é a prova. Os cientistas já têm conhecimento disso, que a gente veio do barro. Então, a Bíblia é verdadeira. A Bíblia fala que a gente veio do barro. Deus criou a gente do pó, sabe o pó? Então, da onde? Da terra. Então, a gente se tornou ser e agora vivente aqui do pó da terra. E a nossa consciência está usando esse corpo cheio de bactérias, cheio de lombriga. Só que a gente não vê, e a gente já tem anticorpo contra esses vírus, essas bactérias. Então, uma vai batalhando com a outra. Você vê que quando a gente come uma coisa que está infectada com bactéria, o que é que o médico faz? Ele dá o remédio não para matar todas as bactérias do seu corpo, ele dá para matar aquela bactéria, né, para estabilizar ali a bactéria que tem dentro de você. Ele não dá para matar todas as bactérias, tá? Porque senão vai matar você. Entende, pessoal? Tudo que a gente for estudar, científica, né? Tudo vai corresponder ao ato da criação que Deus fez para com a gente, tá, pessoal? Os cientistas, por isso tem muitos cientistas que eles crêem na cocó, tá, pessoal? Porque esse meio onde ele está, se uma pessoa se declara, diz que é louco, né? Porque o inimigo está trabalhando aí nesse meio científico, né? Estão sendo usadas pessoas malignas para que a gente não entenda as coisas que Deus criou, a gente não entenda o mundo como foi criado, a gente não entenda nada. A gente fica aqui na ignorância, porque ele não quer que vocês acreditem em Deus, né? Então, o príncipe desse mundo, ele está usando muitos cientistas, muitas pessoas para desfazer da criação de Deus. Eu sinto muito, tá? Essas pessoas fazem o maior esforço para isso, tá? Então ele fala também os átomos e seus componentes. Então, tem coisa na criação que a gente não vê. E tem outras coisas que é até invisível a nossa, que é o mundo espiritual. Então, Deus criou todas essas coisas, tá?
Aí ele fala, pessoal, mas o mundo que Deus fala para não amar é o sistema da matrix da corrupção na atividade de extração de minério, violência doméstica ou ilícito ou algo ilícito no exercício de emprego, atividade comercial e a criação de leis que favorece o grupo em detrimento de outro, a criação de atividade artística, pervertendo a moral e o bom costume. O tráfico de droga, a convivência policial com crime, a produção de medicamento que causa dependência e não produz cura alguma, né? A medicina, né? O tráfico de pessoas para o mercado da prostituição, né? A Deep Web, a Dark Web, a exploração do trabalho infantil, análogo à escravidão, o terrorismo, suas múltiplas modalidades, espionagem, indústria de fake news, são exemplos do mundo que Deus não que a nossa alma vibre nesse mundo de ilusão. Então, não é para a gente vibrar nessas coisas aqui, né, pessoal? Você vê que ele deu uma lista aqui de só bagaceira que está acontecendo. Então, está acontecendo essas coisas que eu falei aqui, pessoal? Está acontecendo ou não? Entende? Então, esse mundo de sistema de corrupção que Deus quer que a gente não vibre nesse mundo. Mas a gente está aqui, irmão, assim, a gente está aqui. Mas a gente vai ter que buscar agora outra vibração. Não essa vibração de... Como é que se diz? De estar vibrando em alguma coisa aqui, ó. Olha o que ele fala, violência doméstica, né? Tá acontecendo isso aí, pessoal? Né? Fazendo algo ilícito no trabalho comercial. Tem gente aí fazendo falcatrua para ganhar dinheiro ou não? Entende? O que mais? Pervertendo a moral e bom costume. Está acontecendo aí as pessoas de perverter a moral e o bom costume, a família, né? Será que tem ou não, pessoal? Ou eu estou enganado? Né? Entende? Você vê que é um texto bastante antigo, tá, pessoal? Mas veja que está falando de coisa que está acontecendo agora. Então, tráfico de droga, né? Policial, convivência com policial com crime. Está acontecendo aí ou não, pessoal? Né? A indústria, a produção de medicamento que não cura a pessoa, medicamento falso. Está acontecendo aí, pessoal? Então, é esse sistema, tá, pessoal? Que Deus quer que aqueles que são espiritual, ele não esteja envolvido nesse mundo. É um mundo de sistema corrupto, tá? E a maioria, tá, pessoal? Está atolado aí, tá? Tem até pessoas aí religiosos de muitos grupos, né? Por isso que você vê aí as notícias quando aparece, como é que se diz? Os pastores, os líderes que fizeram coisas aí, tá? Falcatrua, roubaram, pessoas que fizeram mal à criança, às mulheres. Por isso que estão aparecendo escândalo aí, pessoal. Tá? E são pessoas que se dizem ser de Deus, ser espiritual. É por isso que você vê, essas pessoas estão no mundo, pessoal, não são espirituais. Então, verdadeiramente, quando é que a gente sai do mundo verdadeiramente? É a pergunta. É quando a gente desperta, sai desse sistema. A gente não entra mais nesse sistema corrupto.
Deu para entender, pessoal? Eu sei que não é fácil, tá? Ouvir essas coisas. Não é fácil ouvir essas coisas, mas a gente tem que, como espiritual, entender isso e nos posicionar para sempre o bem, sempre fazer uma justiça às pessoas, não enganar as pessoas, tá, pessoal? Ser sincero com as pessoas. Você vê aqui, se eu faço igual aos outros pastores, os outros espirituais enganar você para vender curso, vender, fazer coisa, tá, pessoal? Eu posso fazer isso, tá? Ninguém vai achar estranho. Você não vai achar estranho, tá? Então, mas será que provém a justiça de Deus disso, pessoal? Entende? A gente tem que seguir aquilo que verdadeiramente a espiritualidade quer para a nossa vida. Então, ele fala, são exemplo do mundo que Deus não quer a nossa alma vibrando nesse mundo de ilusão. Porque esse sistema é um mundo de ilusão, tá, pessoal? Então, é esse mundo que Deus está falando, que ele não vem de Deus, não vem do Pai. E a gente não tem que estar vibrando nesse mundo, tá? Ah, o que mais? Eita, meu Deus, as horas tá voando, hein? Aí ele fala, não é possível ser amigo de Deus e do mundo ao mesmo tempo. Então, não é possível, pessoal. Eu quero ser, eu quero estar aqui no sistema e ser amigo de Deus. Não pode, tá, pessoal? Não existe isso. Ou você é amigo do mundo, das coisas aí do mundo, ou você é amigo de Deus. Não existe meio termo, tá, pessoal? A gente sempre tem que tomar decisão, ou por bem ou por mal. Você vai ter que tomar essa decisão, pessoal, tá? Todos nós vamos chegar a, a um determinado tempo que a gente vai ter que escolher, tá? Tem pessoas ainda que, não quero, não sou de um, não sou de outro, tal. Não vai ter pessoas em cima do muro, porque o muro vai ser derrubado pelo próprio maligno. Então, o maligno vai derrubar vocês que estão em cima do muro para vocês tomar a decisão. Escolha, meu irmão. Você quer escolher o chip ou quer lá? Você quer o quê? Diga aí. Você vai adorar Deus ou vai adorar aqui o anticristo? Você vai ter que tomar, tá? Um dia vocês vão aí no banho-maria, no banho-maria aí, mas uma hora você vai ter que tomar decisão. E se você recebe a marca que você não acredita na promessa de Deus, tá? Então, aquele que não é possível ser amigo de Deus e do mundo ao mesmo tempo. Portanto, se alguém tem se deixado levar pelo amor a este mundo, pode significar que não é salvo ainda. Então, não tem salvação nele. Então, ou ainda está renunciando à maravilhosa comunhão com o Senhor para olhar para aquilo que não lhe trará nenhum benefício, mas apenas prejuízo. Portanto, amemos a Deus e a Jesus, e assim não restará espaço para o amor a este mundo corrompido. Então, aqueles que amam a Deus e a Jesus, né, pessoal? Ele não vai restar que esse mundo, né? Essas coisas do mundo domine ele, corrompa ele. Entende? Porque tem aqueles que, né, estão renunciando, então eles estão rejeitando a verdade, eles estão endurecendo o coração, a maravilhosa comunhão com o Senhor.
Então ele está rejeitando ele ter uma comunhão com o Senhor. E muitos religiosos, tá? Está rejeitando isso. Por isso que vai chegar naquele dia, tá escrito, tá? Que Cristo Jesus vai falar assim, né? Não expulsamos em teu nome, não falamos, pregamos no teu nome, né? Não fizemos, Senhor, aqui a igreja para você. O que é que Cristo vai falar para ele, pessoal? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então você não teve comunhão. Cristo não conhece você. E vai ser os religiosos, tá, pessoal? Eu sinto muito, isso está escrito, tá? O próprio Cristo disse assim, né? Vai chegar tempo, né? Que aqueles religiosos vão falar, não construímos essa igreja para você, Cristo, não louvamos o teu nome, não pregamos, não expulsamos demônio em seu nome. Eles apartai-vos de mim, eu não conheço você. Então, porque não procurou comunhão, né? Às vezes até a verdade estava chegando, você estava ouvindo a escritura, mas você estava rejeitando. Não quero isso. Quero ficar fazendo a vontade aqui que eu, do mundo, as coisas aqui. Então, vai chegar naquele dia que vai acontecer isso. E muitas pessoas vão ficar surpresas, tá, pessoal? Ele fala, então, por isso, né, trará nenhum benefício. Então, quando o despertar da consciência não traz benefício, essas pessoas caem fora, pessoal. Muitos aqui, tá? Antigo aí do despertar, que começaram, eles viram que não tiveram benefício, até estava tendo, como é que se diz? Não estava tendo benefício nenhum, foram embora, não quiseram mais falar dessa espiritualidade. Os líderes, os pastores estão aí falando ainda porque vocês estão dando dinheiro. Eu quero ver se as pessoas não tiver mais dinheiro, não tiver como manter ali. Será que ele vai continuar falando desse evangelho? Ele só vai continuar falando do evangelho, o evangelho do dinheiro. Se vocês chegarem, não vou dar mais não, pastor. Eu quero ver que ele vai continuar pregando. Você vai lá para a igreja, cadê o pastor? Não está aqui não. Entende? Entende, pessoal? Então, isso vai mostrar, tá? Por isso que a gente está chegando a esse tempo da decisão final, tá, pessoal? Chegando esse tempo da decisão final. Então, onde a gente parou aqui, pessoal? Cadê? A gente estava onde? Aqui é... Cadê a ilusão? Maravilhosa comunhão trará prejuízo, né? Não restará espaço por amor a este mundo corrompido. Então, se você ama Deus, não vai rejeitar, né, pessoal? Então, vamos lá? Vamos parar aqui já 60 minutos ali, tá? Não posso passar mais do que isso, então vou marcar aqui sexta parte. Sexta parte, né? Cadê aqui, pessoal? Pronto, marquei. Então, graças a Deus, olha o meu neto aqui, ó. Ele tá alegre, ó, tá brincalhão, tá? Então, marquei ali, tá, pessoal? A sexta parte, graças a Deus, amanhã, tá? Se Deus permitir, me der vida, saúde, tempo nessa realidade para eu poder estar aqui gravando para vocês. A gente continua esse estudo, tá? Mas é só um aperitivo para a gente ir pensando o que é essa expressão sair do mundo. Agora você vai analisar. Será que eu saí do mundo mesmo ou estou apegado ao mundo?
Analise aí, pessoal, tá? Meus vídeos é para isso, é para fazer vocês pensarem, né? Tomarem consciência, tá bom? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!